Gente, olha só que legal, o mês de janeiro ele tá todo vapor aqui com os nossos fundos imobiliários e ações. Logo no início do mês, a gente já meteu R$ 2.000 aí no fundo imobiliário BT LG11, total de compra aqui de 20 cotas a R$ 103. E meus amigos, investir pensando em receber dividendos é magnífico, porque logo depois que a gente fez essa compra, os dividendos do mês começaram a pingar na conta. No dia 8, olha só, vai somando. No dia 8, R$ 215 de dividendos. No dia 12, mais R$ 172. No dia 15, essa pancada aí de mais de R$ 1.100. E se você pensa que acabou, tá redondamente enganado. Olha só, no dia 16, mais R$ 441. E na quarta-feira, dia 17, mais 114 conto. E esse é o resultado, pessoal, de uma carteira focada em dividendos. Eu não quero nem saber quanto que um fundo imobiliário ou ação valorizou, quanto que desvalorizou, o que o político X falou, o que ele deixou de falar. Mano, esquece isso e foca nos aportes. Escolher ativos lucrativos e que geram valor aos acionistas. E sinceramente, quando eu vejo um ativo da minha carteira que se valorizou muito, eu fico até frustrado, viu, pessoal, de não poder comprar mais cotas com a mesma quantia de dinheiro. Isso pra mim é desesperador, porque diminui aí o meu poder do aporte e me impossibilita de adquirir a quantidade de ações ou fundo imobiliário que eu estava pretendendo ter. Mas óbvio, né? Como eu tenho aí vários ativos na carteira, eu estou sempre tentando buscar as melhores oportunidades, porque o aporte ele é inegociável, não pode faltar. Esse monte de dividendos que bombardeou nossa conta bancária foi fruto dessa turma aí que vocês estão vendo. Vários fundos imobiliários pagando, né, ações, a gente também vê algumas aqui, e é o que eu sempre falo aqui no canal. Na minha opinião, na minha humilde opinião, a união dessas duas classes de ativos é a combinação perfeita. Os fundos imobiliários vão ali pagando religiosamente os dividendos todos os meses, aliado às ações, que tem a função de potencializar essa remuneração mensal. Ah, mas as ações não pagam dividendos todos os meses, como no caso dos fundos imobiliários. Como é que você consegue isso? Sim, foi por isso que nós escolhemos a dedo, de forma estratégica, nossas ações, para que elas juntas possam pagar dividendos mensalmente, igual dos fundos imobiliários. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é o que a gente faz quando os nossos ativos depositam, né, na nossa conta bancária parte dos seus lucros, os famosos dividendos. Eu costumo comparar como um jogo de ping-pong. As ações e fundos imobiliários, elas vão jogando os dividendos pra a gente pega esses dividendos e taca de volta para elas. É o que chamamos de reinvestimento. E conforme a gente vai fazendo essa jogada de reinvestir tudo que for ganhando, você aumenta sua participação no ativo. E a consequência disso é que no próximo pagamento, o ativo vai te entregar ainda mais dinheiro. Você vai repetindo esse ciclo até o momento que você se sente confortável para poder pegar parte desses dividendos e usar para custear o seu dia a dia. Sempre mantendo uma parte para reinvestir para que esses proventos continuem a suportar o seu poder de compra, né, devido à inflação. E essa grana que caiu na nossa conta já está até investida, pessoal. Inclusive, eu e a Maria até complementamos, colocamos mais dinheiro para atingir aí a quantidade de cotas que a gente pretendia aí no ativo escolhido. E o negócio aqui não para, né? A gente faz de 2 a 3 aportes por mês, cai adiantamento quinzenal, a gente vai lá e aporta. Cai o salário do mês, a gente vai lá e aporta. Cai o dividendo, opa, a gente aporta também. Aí somando aí o que já tínhamos disponível, mais os dividendos que já caiu desde o início do mês de janeiro, o aporte foi daqueles que emociona. Mais de R$ 4.000. E antes de falar qual foi o ativo, né, que a gente comprou, deixa eu só comentar, pessoal, dos pontos aqui que fizeram a gente socar mais de R$ 4.000 nesse determinado ativo, né, que a gente considera um gerador de renda. Para quem acompanha o canal já sabe que eu e a Maria tem o propósito para fechar 2024 com patrimônio dividido em 50% em ações e 50% em fundos imobiliários. Hoje tá desse jeito aí que vocês estão vendo. A gente tem mais fundos imobiliários do que ações, né, em questão de grana investida. E para a gente corrigir isso é simples. É preciso mandar mais grana para as ações do que para os fundos imobiliários. Só que obviamente, né, que eu não tô nem louco de travar minhas compras de fundos imobiliários, nem pensar, pelo amor de Deus. Inclusive teve aí recentemente, né, o período da subscrição do XPML11, é um fundo que a gente também tem na carteira, que eu queria muito participar, mas isso pode ser tema aí para um próximo vídeo. Eu já estou até pensando no tema. Gastei todo o meu aporte e fiquei negativo no banco para subscrever no XPML11. Será que a corretora aceitou? Enfim, é tema para um próximo vídeo. Vamos voltar aqui porque eu gosto de vídeo objetivo, sem muita enrolação. O primeiro ponto que fez a gente escolher esse ativo é para que a carteira, pessoal, se aproxime aqui do nosso objetivo, ou seja, patrimônio igual nas duas classes de ativos, 50-50. E como as ações elas estão precisando de aportes, essa grana ela foi destinada exclusivamente para uma única ação. Tá, beleza.
Mas qual foi o critério para escolher essa determinada ação? Lembrando que a gente possui 7 na carteira. Obviamente que a gente também olhou o preço, né, para ver se estava muito esticada, mas um outro ponto também bastante importante é que a ação que a gente escolheu, ela estava muito afastada das demais, né, em questão de valor investido. Enquanto a gente tem ação representando quase 20% do patrimônio, essa que a gente aumentou posição possuía apenas 10% de toda a classe de ativos. Se a gente pegar aqui os 100% e dividir em partes iguais, né, entre as ações, o percentual interessante, né, para nossa estratégia é que cada ativo possui em torno aqui de 14% do patrimônio. Vale lembrar também, pessoal, que concentrar a grana, né, em 2 ativos pode deixar a carteira fragilizada e vulnerável. E a partir do momento que a gente diversifica, esse risco é praticamente eliminado. A gente pensou também no preço, né? Porque apesar de tudo, o ativo estava acima do valor patrimonial. Mas aí tu dá uma passeadinha pela cotação das outras empresas e tá tudo difícil. Cara, Banco do Brasil acima dos 50 é dureza, gente. 10 ações já dá 500 conto. Tudo bem, né? Que mesmo assim, teoricamente, o banco ainda é considerado barato. Eu tô aqui só esperando, né, o processo de desdobramento para ver como é que o mercado vai se comportar, como é que vai reagir. Tem gente achando aí que os dividendos vão cair com esse desdobramento. Já falei que isso não passa de um mito, né? Aí começa aquele burburinho negativo em cima do ativo. Aí a gente já sabe aí o final dessa história. Começa o efeito manada, né? Pressiona a cotação lá para baixo e eu vou estar aqui preparado para comprar um monte de ações do Banco do Brasil enquanto muita gente vende. O que mais que a gente tem aqui? Tem a Taesa, né, sendo negociada quase 2 vezes seu valor patrimonial. Sanepar, outra empresa que eu gosto bastante, porém muito acima do meu preço teto. Também está bem difícil aí de encarar. Enfim, depois de muita análise, a gente resolveu aplicar os R$ 4.700 numa ação de energia elétrica. Lembrando que ela já faz parte da carteira, né? E neste caso, apenas aumentamos e muito nossa participação nela. Essa ação, essa aí que vocês estão vendo na tela, a CEMIG. Ela teve uma queda expressiva no último semestre. Claro que no longo prazo a gente enxerga aqui um crescimento, né? Isso basicamente é uma tendência das empresas quando a gente olha aqui o índice que mede esse desempenho. E quando eu me deparo para uma empresa que está em queda aí na cotação, porém por outro lado gera muito retorno para o acionista, entrega dividendos com muita previsibilidade e que não perdeu seus fundamentos, eu não penso muito não. Eu vou lá e aproveito as fobias do mercado para aumentar minha posição. Recentemente teve rumores aí sobre a renúncia do presidente da empresa, né? O que já foi desmentido aí pela própria companhia. Agora essa notícia mais recente, né, que eu achei muito interessante, mas foi um comunicado da própria empresa, né? Não tem nada aqui de rumores. A CEMIG, empresa que a gente investiu quase R$ 5.000 nessa semana, prevê um investimento recorde na casa dos 35 bilhões, sendo que a maior parte desse investimento vai ser destinada para a área de distribuição de energia. Para quem não sabe, a CEMIG, pessoal, atua nas 3 frentes principais do setor de energia elétrica. Ela tem atuação na geração, transmissão e distribuição. E lembrando, né, que apesar desse investimento altíssimo, a CEMIG tem um comprometimento de entregar 50% do seu lucro para os acionistas, ou seja, a empresa vai crescer sem deixar de remunerar os seus investidores. E olhando o histórico desse lucro, a gente vê que desde 2016 a companhia aí não decepcionou. O lucro não parou mais de crescer, né, de um ano para o outro. E obviamente que encheu o bolso dos acionistas com pagamentos de dividendos em todos os anos. E claro, né, que seus indicadores refletem o resultado positivo da companhia. Uma margem líquida aqui que vem crescendo ano após ano, liquidez corrente, né, que mostra que a companhia tem potencial de arcar com suas despesas no curtíssimo prazo, o preço sobre o lucro convidativo, né, extremamente baixo e um dividend yield acima de 8%. Mas vale aqui o cuidado, né, com esse indicador, né? Se a cotação cai, o dividend yield aumenta, porque o cálculo é feito aí quanto foi entregue de dividendos nos últimos 12 meses em relação à cotação de momento. Essa aí mesmo, que muda a cada minuto. O PVP está próximo de 1, claro, né, que abaixo de 1 seria o melhor dos mundos, mas está bem difícil, né, nos dias de hoje, encontrar ações realmente descontadas. A gente investe há alguns anos na CEMIG, né, mais precisamente desde abril de 2020, próximo aqui de 4 anos, né? Desde então, eu e a Maria vem aumentando nossa posição. E essa semana colocamos muito dinheiro aí nessa companhia. A gente tinha um total de 1.400 ações ao preço médio de R$ 11,92, totalizando em torno de R$ 15.000. Só que essa semana a coisa melhorou bastante. Compramos mais 400 ações ao preço de R$ 11,90, totalizando R$ 4.760. E com isso, a partir de agora, temos acumulado 1.800 ações, um investimento de R$ 20.000. O foco é esse aqui, pessoal, é no número de ações. É exatamente isso aqui que vai dizer o quanto que nós vamos receber de dividendos. Pessoal, mês de janeiro tá brilhando, viu? R$ 2.000 aqui no BTLG11, 4.760 conto na CEMIG, mais R$ no XPML11, que não era para ter falado, mas agora já foi. Enfim, foi grana pra caramba. Só não sei como é que a gente vai fazer para pagar essa subscrição do XPML11, mas a gente se vira aí nos 30.